ou os primeiros discípulos entendessem, ele estava falando sobre uma medida de precisão, né, de medida financeira. E aqui está se falando sobre talentos. E um talento representava 35 quilos de ouro, né? Então, um talento representava 35 quilos de alguma coisa. Vamos colocar ouro aqui, porque essa medida podia ser usada para outras coisas também. Mas eu prefiro colocar aqui como ouro, só para a gente entender o quão valioso era o que estava na mão desses servos, ok? Então, a palavra diz que esse Senhor chama os seus servos e entrega para uns 5 talentos. E aí, se alguém tiver com uma calculadora ou quiser calcular isso para nós rapidamente aí, 5 vezes 35, quem for bom na matemática, abre o áudio e pode falar. Então, para um servo, ele entrega 5 talentos, para outro servo, ele entrega 2 talentos, que aí nós já temos 70 quilos de ouro, e para o outro, ele entrega 1 talento, que seriam só os 35 quilos de ouro. Ok? Então, nós temos 3 medidas de bens materiais que são entregues para esses servos, ok? E aí a palavra diz que esse Senhor, então, retorna e vai prestar contas com eles. Eu só quero ler novamente aqui para ver se eu passei alguma coisa que eu quero falar para vocês aqui. Vamos ler rapidinho e eu vou chegar no ponto onde a gente parou aqui. Pois será como um homem que, ausentando do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Então, se tem alguma Bíblia aí que tem outra coisa muito diferente de bens aí nesse versículo, o entendimento que a gente precisa ter é que são bens materiais, ok? A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Opa, então esse senhor pega bens financeiros, que são talentos aqui, medidas de 35 quilos, que nós estamos falando sobre ouro. Alguém fez a conta aí dos 5 talentos? Deixa eu fazer aqui rapidinho. Quem quiser anotar aí, então... Isso, 175, joia. Então, para o primeiro servo que recebeu 5 talentos, o que foi entregue para ele foi 175 quilos de ouro, ok? Para o outro servo, 2 quilos, que representa 70 quilos. E para um terceiro, 1 talento, que representa 35 quilos de ouro. Então, vamos imaginar o que Jesus está fazendo aqui com esses servos, ok? E isso abrange todos os cristãos, todos aqueles que se dizem servos de Jesus. Então, todos os servos de Jesus receberam algum talento de Jesus, ok? Quando Jesus deixou essa terra, ele entrega talentos aos seus servos para que esses, então, possam fazer o que for melhor com esses bens que ele está entregando, ok? E aí a palavra é clara nesse final desse versículo que eu acabei de ler, e diz que a cada um segundo a sua própria capacidade. O que significa essa palavra capacidade aí nesse versículo, Elisângela? Capacidade nesse versículo significa justamente o poder de ação sobre uma quantidade de bens na tua vida. Exemplo disso, se eu pegar, por exemplo, uma pessoa totalmente simples, que só viveu na roça a vida inteira, que nunca foi à escola, que nunca teve contato com nenhum tipo de negociação financeira, e eu chegar para ele e entregar 175 quilos de ouro e falar, olha, toma que é seu, cuida disso aí para mim. O que você acha que essa pessoa totalmente letrada, que nunca teve contatos com comércio, com bancos ou com qualquer outra coisa, o que vocês acham que essa pessoa vai fazer? Simplesmente essa pessoa ou ela vai gastar tudo por ela não saber como administrar esse dinheiro, ou ela vai fazer como esse servo que recebeu uma. Ela vai ver tanto tesouro na mão dela que ela vai enterrar e vai deixar esse dinheiro sem fazer nada, tá? Então, o que Jesus está demonstrando com esse final do versículo, dizendo que é cada um segundo a sua capacidade, é porque Deus conhece a nossa capacidade de administração de bens. Então,
Quando a palavra de Deus diz que Deus não vai dar asa para cobra, e isso não está dentro da palavra, é um ditado mundano, mas isso tem a ver com essa questão da falta de capacidade de administração de bens, né? E nós podemos ver isso ao redor do mundo, ou mesmo do nosso lado. Tem pessoas que têm uma capacidade nata de cuidar de questões financeiras com tanta facilidade e de multiplicar bens com tanta facilidade, e outros, às vezes com recursos muito maiores do que aquela outra pessoa, ela não consegue administrar aquilo e ela acaba perdendo tudo, e ela acaba nunca indo para frente, e ela acaba sempre estando numa vida financeira difícil. Não sei se vocês conhecem esses dois tipos de pessoas, mas eu conheço, né? Tem pessoas que têm facilidade com a administração de bens, de vida financeira, e tudo que você põe na mão dela realmente multiplica, realmente cresce. Já outras pessoas, talvez com valores muito maiores, mas com essa falta de capacidade para administração de bens, ela dissolve aquilo numa facilidade, ela perde aquilo com uma facilidade e ela tá sempre, né, com dificuldades na vida, porque ela não soube administrar. E aí ela ganha de novo, talvez, mas ela perde de novo tudo aquilo que ela ganhou. E assim vira uma roda viva, né? Então Jesus está nos mostrando dois tipos de pessoas que administram financeiramente os seus bens. Então Jesus está dizendo que a capacidade que cada um tem é de acordo com essa capacidade que ele então vai distribuir talentos, bens dele para esses servos, ok? Então todos os servos recebem uma quantidade de bens dentro da parábola, mas a palavra está dizendo que um recebeu 5 porque ele tinha maior capacidade para administrar 5. O outro recebeu 2 por 2 talentos, porque Deus sabia, Jesus sabia, né? O homem aqui sabia que ele tinha condições de administrar 2 talentos. E o terceiro recebeu 1, porque o Senhor da terra ali sabia que ele só poderia administrar 1. Mas a palavra está sendo clara que os 3 receberam dentro das suas proporções de capacidade, mas que cada um tinha capacidade, então, de administrar aquilo que foi lhe entregue e multiplicar, ou fazer aquilo render, ou fazer aquilo chegar nas mãos do seu Senhor de forma bem administrada, ok? Então, tá claro aí até aqui sobre o que a parábola está falando? Jesus está dizendo que ele entrega para os seus servos bens financeiros e que esses bens que ele entrega nas mãos desses servos é segundo a capacidade desses servos que ele está entregando, mas que todos então recebem esses bens para administrar até a sua volta, ok? Então, tá claro aí até esse ponto? A gente vai chegar no desfecho disso, tá? Vamos lá. Versículo 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. A palavra negociar aqui, para esse versículo, no grego, é a palavra ergazomai, que significa nada mais, nada menos do que trabalhar, ok? Fazer negócios, executar. Então, no grego, a palavra aqui para negociar é trabalhar. Então, quando você pega bens financeiros, o que você precisa fazer para multiplicar esses bens é trabalhar, ok? Então, tudo que Deus nos entrega como bens nas nossas mãos, o que nós precisamos fazer é trabalhar para multiplicar, ok? E aí a palavra para ganhou, aqui no original, eu coloquei aqui para nós, a palavra ganhou no original é poieu, tá? Depois, se vocês quiserem, eu ponho lá como tá escrito aqui, que significa fazer, produzir, formar, ok? Então, essa palavra para ganhou
é fazer, produzir, formar. Então, quer dizer que eu pego uma certa quantia de bens financeiros na minha mão, eu trabalho bastante em cima desses bens, e então eu vou formar, eu vou ganhar, eu vou produzir muito mais do que aquilo que foi colocado nas minhas mãos, ok? Então, nós estamos tendo esse paralelo de entendimento, o que é que esses... Oi, querida. Não é só uma coisa que na minha Bíblia está com a palavra gaguejou. Tem o mesmo sentido? Não, a palavra que está na sua Bíblia é granjeou, não é? Vê aí para mim, por favor. Ah, é granjeou. É isso mesmo. Granjeou, é o mesmo. É a mesma coisa, ganhar. Granjear é trabalhar para que aquilo seja então multiplicado, tá? Então é o mesmo sentido do ganhou aí. Mas que no original é poieu. Então, tanto para a tradução para granjear, quanto a tradução para ganhar, a palavra no original é poieu, que é fazer, produzir, ok? Formar. Então, a palavra está dizendo que esses servos que ganharam 5 e 2 talentos, eles então fizeram a mesma coisa. Eles trabalharam e então conseguiram formar muito mais bens, multiplicar os bens que foram dados nas suas mãos. O terceiro, que ganhou só um talento, ele teve uma atitude que nós vamos ler aqui embaixo, que ele simplesmente pega aquilo que ele tem nas mãos e ele prefere então enterrar, guardar, esconder os seus bens, os bens que foi entregue nas suas mãos, e ele não faz nada para que aquilo então cresça, para que aquilo aumente, para que aquilo seja bem visto pelo seu Senhor nas suas mãos, ok? Então esse é o perfil dos 3 servos aí. 2 têm a mesma atitude, que é trabalhar e então formar mais bens, produzir mais bens para o seu Senhor, e o terceiro prefere simplesmente guardar, esconder, né? E não fazer nada com esses bens que o seu Senhor mandou, ok? Vamos continuar aqui e a gente volta dando um entendimento dessa passagem. Do mesmo modo, tá. 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, versículo 19, se ele fosse mais claro que isso, seria impossível, né? Então, tá dizendo que depois de muito tempo, então não é pouco tempo, é muito tempo, o senhor desses servos volta e ajusta contas com eles. Então, como é que eu posso fazer conta se esses talentos não forem bens financeiros? Fala para mim. Como é que a gente sabe que uma pessoa multiplicou talentos musicais? Como é que a gente poderia fazer conta disso? Como é que a gente poderia fazer conta de talentos na pintura? Como é que a gente poderia produzir, né, contas de talentos para pregar? Né? Seria pelo número de almas ganha? Então, assim, a brincadeiras à parte, mas a palavra talentos aqui jamais poderia ser traduzida por talentos no sentido de talentos que a gente possa dizer para música, para pregação, para tantas outras coisas. Esse talento aqui não poderia ser traduzido como isso, como essas qualidades. Mas a palavra está sendo clara que o Senhor desses servos volta depois de muito tempo e ele ajusta contas. Então ele vai fazer matemática com esses servos, ok? E aí vai acontecer o que a gente vai ler aqui. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5, eis aqui os outros 5 que eu ganhei. Então ele multiplica o dobro. O outro, e aí Jesus, né, o Senhor da terra diz: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu já vou falar aqui para mim não esquecer. Vejam que a colocação de Jesus, tanto para esse servo que recebeu 5, quanto para o servo que recebeu 2, é a mesma frase nesse contexto aqui. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Queridos, não sei vocês, né? Mas eu tenho aí lá 25 para mais anos de evangelho e eu já ouvi tantas pregações sobre isso.
e nenhuma delas com o que eu vou dizer aqui para vocês, tá bom? Mas eu já ouvi diversas e a gente sabe que o Espírito Santo aí conduz a palavra como ele quer. Mas esse entendimento que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, ele faz muito mais sentido para mim nesse contexto do que eu estou explicando aqui para vocês. Jesus está dizendo assim, ó, foste fiel no pouco. Queridos, quando é que 175 quilos de ouro é pouco? Quando é que 70 quilos de ouro é pouco, no que diz respeito ao outro servo? Mas Jesus está dizendo assim, sobre o muito eu te colocarei. Lembra que os talentos foram entregues segundo a capacidade de cada um? Lembra disso? Um pouquinho acima. Então, se cada um recebeu os talentos segundo a sua capacidade, e Jesus então está dizendo aqui que eles foram fiel no pouco, e por causa disso, deles terem feito todo esse trabalho que eles fizeram e terem então granjeado, ganhado muito mais sobre os seus bens, Deus os colocaria sobre muito. Então, a matemática de Deus de bens financeiros, ela é muito superior à nossa mentalidade financeira. Elisângela, o que você quer dizer com isso? Jesus está dizendo que esses 5 talentos que ele colocou na mão desse servo, desse primeiro servo, era muito pouco em vista do que Jesus tem para nos dar como bens para nós administrarmos. E eu vou só lembrar em que contexto que nós estamos lendo esta passagem, sobre a volta de Jesus, ok? Não esqueçam disso. Jesus está falando para nós sobre o seu retorno, sobre a volta de Jesus, sobre a volta de Cristo, ok? Então, Jesus está dizendo assim, que nós, os seus servos, que recebemos 5 talentos e que então granjeamos, ganhamos muito mais, né, do que esses 5, e na hora de prestar conta com o nosso Senhor, nós entregamos então tudo aquilo que nós trabalhamos e ganhamos. Ele está dizendo que eu fui fiel no pouco, porque para Deus, esses talentos, o que ele tem entregue nas nossas mãos é muito pouco, porque aí entra aquele versículo que todo crente fala, mas que 0,01 crê. Quem sabe qual é o versículo que todo mundo fala sobre Deus, no sentido de, no quesito financeiro, mas 0,01 crê nisso, piamente. Eu tô falando crê no que diz respeito a agir de acordo com aquilo que crê, que fala. Quem sabe me dizer? O versículo mais citado em todos os púlpitos, em todas as igrejas, em tudo que diz respeito a dinheiro. Qual é o versículo que a maioria dos crentes usa? Eu queria muito que vocês falassem para mim. Que Deus é... Oh, glória! Tem crente aqui nessa sala, aleluia! Que Deus, ele é dono do ouro e da prata. Não é isso que todo crente fala? Não, meu Deus é rico. Meu Deus, ele é dono do ouro e da prata, né? Então, todos os crentes creem nesse versículo, creem não, falam nesse versículo, mas poucos realmente acreditam de que ele é o dono de tudo e que a nossa vida financeira aqui na Terra depende muito mais desse derramar desse Senhor sobre a nossa vida do que da nossa capacidade simplesmente. Fala, Ivaldo. Mas com relação aos tesouros de Deus, Jesus nos falou que o tesouro que nós temos que buscar é aquele que não corrói nem o ouro, nem a prata. Ele não está se referindo a um tesouro maior do que o financeiro. Ok. Ivaldo, esse é o grande porém para mim, dos ensinos e das pregações, que elas são um pouco distorcidas. Por que eu estou dizendo isso de acordo com essa palavra que você está me dizendo? Porque quando nós estamos falando sobre a parábola dos talentos, nós vamos entender por que Jesus faz essa parábola aqui. E por que ele cita bens financeiros aqui nessa parábola? E então ele pede o ajuste de contas sobre esses servos
não tem nada a ver com o contexto que Jesus está dizendo, esse versículo que você está falando, sobre nós buscarmos as coisas do alto. Está falando de contexto, de entendimento totalmente diferente. Porque se fosse tudo a mesma coisa, então nós não precisaríamos de dinheiro para nada na terra. Vocês concordam comigo? Se os tesouros que Deus pede para nós buscarmos tem a ver só com coisas espirituais, então nós simplesmente não precisaríamos de dinheiro, principalmente para a obra de Deus. Eu não vou nem entrar nesse quesito aqui para não distorcer a aula, tá bom? Mas eu quero que você só entenda, Ivaldo, que o que eu estou querendo dizer a respeito desse versículo que você está dizendo é que se você pegar esse texto e for lá nele e olhar o contexto do que Jesus está dizendo ou do que aquele texto está dizendo para nós, você vai ver que o contexto é de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas realmente nos serão acrescentadas, ok? Então Jesus está dando um ensino sobre a questão de o primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida, precisa ser as coisas espirituais, a nossa intimidade com o Senhor, o buscar as coisas que vêm do alto realmente, ok? Depois a gente até pode pegar esse texto e dar uma destrinchada nele para vocês entenderem melhor. Mas nós vamos entender por que Jesus está dando uma parábola a respeito de talentos, de dinheiro, de bens, e ele diz que ele é o Senhor dessa terra, desse campo, desses bens, e ele entrega, então, talentos em proporções diferentes para os seus servos. Desculpe, Valdo, deu para entender o que eu expliquei aqui para você a respeito da sua pergunta? Ou ainda ficou muito fora e a gente depois, então, vê isso? Não, vamos tocar para frente. Para a gente entender, né? Anota, por favor, esse seu questionamento, anota. Se depois que eu terminar de explicar aqui a aula de hoje, isso ainda realmente não ficar claro para você, a gente vai pegar esse texto e vai destrinchar para você ver o contexto, tá bom? Porque não é para ficar dúvida. Então, eu preciso entender o que Jesus está me dizendo aqui, nesse contexto da volta de Jesus, e entender, então, depois essa outra questão do que você acabou de citar, ok? Mas voltando, quando a maioria dos cristãos falam que Deus ele realmente é dono do ouro e da prata, eles esquecem que realmente toda a questão financeira aqui na Terra também está sob o controle de Deus. Então, é Deus quem realmente nos dá toda a questão financeira, principalmente para os seus servos. Então, o suprimento financeiro nas nossas vidas, ele tem muito mais a ver com o nosso posicionamento de capacidade, com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, do que propriamente dito com uma questão de um trabalho natural. O que a parábola está dizendo aqui para nós é que o próprio Deus, ele entrega esses talentos nas mãos dos seus servos, porque ele sabe da capacidade de cada um sobre aquilo que ele está entregando. E Deus nunca vai ser imprudente, vamos dizer assim, não era essa palavra, inconsequente, a ponto de entregar 5 talentos para um servo que só conseguiria administrar 1 talento. Assim como ele também não faria dar 5 talentos para um que só consegue 2. E assim como ele não faria de colocar 1 talento na mão de um que consegue administrar 5. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sobre a questão da capacidade de cada um, de administração de bens, de vida financeira. E mais uma coisa sobre isso. Se Jesus é o Senhor desses servos, e isso eu falo quando eu falo sobre primícias, dízimos e ofertas, quem está comigo aqui há mais tempo vai lembrar disso, e quem não entender, por favor, depois me pergunte que eu esclareça um pouco melhor. Se Jesus é o nosso Senhor, e se nós éramos escravos de um outro Senhor, e quando eu falo isso, eu falo que quando nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do diabo, e então nós fomos libertos e transportados para esse reino do Filho do seu amor. Colossenses fala isso, desse transportar, né? A partir do momento que nós cremos em Jesus.
mas a nossa condição de escravo só passou de uma mão de alguém que nos escravizava debaixo do pecado para agora alguém que nos escraviza, vou pôr aqui entre aspas, tá bom? Pelo amor de Deus, traz uma escravidão debaixo de liberdade, debaixo de vida realmente de verdade, ok? Mas a nossa condição ainda continua de servos. Então, quando a gente entende que nós somos servos, eu falo sobre isso, e esse entendimento, ele vem tão claro quando eu falo novamente sobre isso, porque assim, quando nós temos a certeza e a convicção no nosso coração de que nós somos servos, o que isso deveria dizer à nossa vida natural, principalmente no que diz respeito ao nosso financeiro? Nada é nosso. Eu não tenho nada. Escravo tem algum bem, queridos? Escravo no sentido de escravidão, né? De ter um senhorio. Um escravo negro no Brasil que era comprado como escravo, ele tinha algum bem na fazenda onde ele trabalhava? Ele vinha com algum bem? Um escravo qualquer, não seja negro ou em qualquer época da história, um escravo, o povo de Israel, escravo no Egito, nas mãos do diabo, nas mãos do faraó, eles tinham direito a algum bem? Não. Ainda que eles trabalhassem a vida inteira deles lá para o Egito, eles jamais sairiam dali com algum bem deles próprio. Porque primeiro que escravo não recebe salário, ok? Escravo é escravo e ponto final, porque foi comprado, porque não tinha condições nenhuma de subsistência, ok? Isso é o escravo. Então, quando nós entendemos que nós somos escravos do Senhor, que Jesus é nosso Senhor e que nós somos seus escravos, isso quer dizer o quê? Segundo isso que eu estou falando. Isso quer dizer que todos os bens financeiros que você tem hoje no seu nome aí, bonitinho, é seu. Alguma coisa que você tem é seu? Não. Nada. Escreve aí em letras garrafais, para talvez você começar a entender um pouquinho aí sobre questões financeiras. Nada do que nós temos de bens financeiros é nosso. Nada, porque nós somos escravos. Tudo que Deus nos dá para administrarmos nessa terra é dele. Ele faz o que ele bem entender com aquilo que ele nos entrega. Só que existe um porém, segundo essa parábola que Jesus está contando. Se é o Senhor dessa terra que entrega esses talentos para esses servos, e ele então, diante do que aqueles servos fizeram, ajusta conta com eles, e existem duas atitudes diferentes aqui, então isso cabe para nós entender o que é que esse Senhor vai fazer quando ele voltar e quando ele então ajustar contas com seus servos para quem ele entregou talentos. Quantos talentos será que o Senhor tem entregue na minha mão e quantos talentos o Senhor tem entregue nas tuas mãos? E qual é a nossa posição como servos que ganharam esses talentos, que foi entregue esses talentos na mão? O que é que nós temos feito? Quem nós somos nessa parábola? E aí, por isso que eu disse para vocês que a sequência desse capítulo tem tudo a ver com isso. Eu chego a sentir a presença de Deus de verdade, queridos, aqui, dá vontade de sair pulando, porque o negócio é tão claro como cristal. Quando a palavra de Deus ela vem para o nosso coração, ela vem com uma intensidade tão forte que vocês não têm ideia do que eu sinto aqui do outro lado quando eu estou estudando isso. E aí, quando eu falo para vocês que eu começo a aula com a voz embargada, é porque a responsabilidade e o entendimento disso é tão positivo, tão claro, tão espiritual, mas ao mesmo tempo tão natural,
que se a gente passa a entender isso e vive isso, como a palavra está dizendo, queridos, eu posso afirmar para você que o dia que você entender no teu espírito de que a tua vida financeira está nas mãos do seu Senhor, você não vai temer o dia mau. Porque, na verdade, quem te dá todo o teu sustento diariamente é o seu Senhor. Não é você. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Ok, vamos continuar aqui então. Entenderam até aí? Entenderam até aí? Vamos lá. Então, é segundo a capacidade, e eles então trabalharam, né, ganharam, multiplicaram isso. E aí o seu Senhor disse assim, o que eu falei para vocês sobre o muito aqui, versículo 21. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Na volta de Jesus, por que Jesus está dizendo isso aqui? Porque na volta de Jesus, aquilo que ele colocou nas nossas mãos aqui nessa terra, para nós trabalharmos, para nós granjearmos, como algumas versões falam, para nós ganharmos, é muito pouco diante daquele versículo que a Soninha e o pastor Marcos citaram. Ele é dono de toda a terra, de toda a fortuna, ou de toda a herança, ou de todos os tesouros que existem por baixo dessa terra, no meio dessas rochas e nos lugares mais escondidos da terra. Deus, ele é dono de tudo, queridos. Ele é dono de tudo isso. Então ele diz assim, que esse servo, tanto que ganhou 5 talentos quanto que ganhou 2, eles trabalharam em cima do pouco que Deus entregou para eles. Mas por que ele diz isso? Porque na verdade o que Deus tem para nós, para a eternidade, são bens ainda maiores. E quando a gente fala de bens, a gente está falando realmente de um reino que vai se estabelecer sobre a terra. E se é um reino, existe um rei, e se tem um rei, tem todo um reino que vai ser regido por esse rei. E para a gente conseguir reger um reino, a gente tem que ter finanças. Ninguém consegue governar uma nação ou governar um país sem questões financeiras. Isso eu não preciso nem entrar aqui no quesito, porque eu sei que todos vocês entendem isso. Então, a gente não pode olhar para a palavra de Deus simplesmente como algo espiritual, mas como algo que Deus está querendo nos mostrar, que esse reino que vai se estabelecer na terra, ele vai ser um reino que vai ter realmente um governo sobre pessoas, e que as pessoas vão comer, as pessoas vão beber, as pessoas vão vestir, as pessoas vão precisar